Fala galera, tudo bom? Bom, Gotti aqui com vocês. Na aula de hoje a gente vai começar a estudar um pouco sobre eletroquímica. É um tema maneiro pra caramba, cara, mas ele não é simples, tá? Existem vários pequenos detalhes, vários pequenos conceitos e você precisa ficar ligado neles. Então, bora começar. Primeiro de tudo, o que é a eletroquímica, né? A eletroquímica é a parte da química que estuda as transformações de energia química em energia elétrica ou de energia elétrica em energia química, né? São dois processos distintos. Hoje a gente vai falar sobre as pilhas, mas a eletroquímica é dividida em eletrólise e pilha. A eletrólise transforma energia elétrica em energia química. Tá aqui o esqueminha para vocês. Esse processo é um processo não espontâneo, né? Ele gasta energia. E temos a pilha, que é um processo espontâneo, que transforma energia química em energia elétrica. Tranquilo? Entendido essa primeira ideia, a gente pode passar direto para a pilha de Daniel. A pilha de Daniel é uma pilha esquemática, tá? É uma pilha que é didaticamente feita para a gente entender como que funciona qualquer outra pilha, tá? A pilha é dividida em duas regiões, o cátodo e o anodo, ok? Na pilha, o cátodo é o polo que sofre redução e o anodo é o polo que sofre oxidação. Tranquilo? Então o que você vai fazer aqui é observar exatamente o que está acontecendo. Bom, aqui a gente tem a pilha de Daniel, dois metais, o cobre e o zinco, ok? No eletrodo de cobre, o que eu tenho, a reação que eu tenho, a reação química que eu tenho é o cobre que está na solução, né? Basicamente o que é a pilha de Daniel, né? É uma solução, né? Aqui nesse recipiente tem uma solução, geralmente de sulfato de cobre, e um eletrodo, uma placa de cobre dentro dele. O processo que acontece é o processo de redução. Como que eu sei disso? O cobre que está na solução, na forma de cobre 2+, recebe elétrons, ok? Nesse caso são 2 elétrons, passando a cobre 0, cobre no estado metálico. Essa semi-reação aqui é uma semi-reação de redução, ou seja, essa aqui é a minha semi-reação que acontece no meu cátodo. Semi-reação catódica. Ok? Já do outro lado, eu tenho uma semi-reação anódica, uma semi-reação de oxidação. O que está acontecendo no outro lado? O zinco, que está na placa, zinco metálico, ele vai se transformar em íons de zinco, 2+, e liberar elétrons. Show de bola? Esses elétrons que saem aqui do zinco são os mesmos elétrons que chegam lá no cobre. Eles são carregados, são transportados por um fio. Tranquilo? Semi-reação anódica. Bom, o que está acontecendo então é que os íons que estão em solução aqui estão vindo direto da placa. Essa solução aqui também é uma solução geralmente de sulfato de zinco. Tranquilo? Então vamos lá. Esquematizando, o que é a pilha de Daniel? A pilha de Daniel é uma pilha que é separada em células, né? Células eletrolíticas. Cada célula é um polo, um é um polo negativo, o outro é um polo positivo. Ok? São chamados de cátodo e anodo. No cátodo ocorre a redução e no anodo ocorre a oxidação. Então aqui eu te mostrei quem é o cátodo e quem é o anodo. Um ponto interessante é você saber como que eu faço para saber o polo. O anodo, se você ver aqui, ele tem um N, porque ele é o polo negativo, é de onde saem os elétrons. Então esse aqui é o meu polo negativo, de onde saem os elétrons. E o meu cátodo é meu polo positivo, é onde chegam os elétrons, para onde os elétrons são atraídos. Show de bola? Uma coisa interessante para falar é que essa solução aqui, ela está ficando cada vez menos concentrada. Por quê? Porque os íons de cobre saem da solução e vão para a placa, ok? Então essa solução aqui cada vez fica menos concentrada. E a outra solução, o meu anodo, ela está recebendo íons, ou seja, cada vez ela está ficando mais concentrada. Bom, entendido esse esquema básico, que é muito importante, falta só entender um
papel, um fator aqui dessa pilha, que é a ponte salina. A ponte salina aqui ele botou uma ponte de sulfato de potássio, mas é importante que você entenda para que serve a ponte salina. A ponte salina serve para ter um equilíbrio iônico, né? Por exemplo, aqui eu tenho íons de cobre saindo da solução e indo para a placa, ok? Isso quer dizer que a minha solução vai sobrar só o sulfato de cobre, então ela fica carregada negativamente com íons sulfato. Já essa daqui está recebendo o íon zinco. O zinco está saindo e indo para a solução. Show de bola? Isso significa que ela fica carregada com zinco, fica carregada positivamente. A ponte salina serve para fazer esse equilíbrio iônico, né? Esse balanço iônico. Ela tem um sal, geralmente um sal sulfato de potássio, cloreto de potássio, e aí os íons positivos desse sal vão para o meu cátodo e os íons negativos vão para o meu anodo, com a intenção de favorecer o equilíbrio iônico da minha reação. Senão a reação para, né? Se eu tenho muita carga concentrada na reação, a reação pararia. A pilha não duraria muito tempo. A função da ponte salina é manter esse equilíbrio e fazer a pilha durar mais. Bom, potenciais padrão. O que é o potencial padrão? Aqui está a definição dele, né? Mas basicamente o potencial padrão é a medida, tá? Feita a pressão e temperatura constante, onde eu meço a vontade de uma espécie receber ou perder elétrons. Ponto. É basicamente isso. O potencial é uma vontade de ganhar ou perder elétron. E aí esse aí é tudo tabelado, esses valores são tabelados. O que você precisa entender é a interpretação dele. Todos esses valores são relativos a um padrão, né? Esse padrão é o hidrogênio. E aí existem espécies que têm um potencial padrão de redução positivo, tem outras que têm um potencial padrão negativo. O que quer dizer esses valores? Vamos olhar aqui na tabelinha pra gente. Peguei aqui uma tabela de potenciais de padrão bem completa, né? E aí você vê aqui o nosso padrão, né? Por isso que é a tabela de potencial padrão. Nosso padrão é o hidrogênio. E a gente diz que o potencial dele é 0. E a gente estipula valores para vários outros caras. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ferro. Olha, o ferro 2 virando ferro 0. Essa reação aqui, ó. Ferro mais 2 elétrons virando ferro 0. Se você reparar bem, isso aqui tem um potencial padrão de redução, que essa reação é uma redução, potencial padrão de redução igual a menos 0,44 volts. O que isso significa? Significa que a vontade disso aqui acontecer em relação ao hidrogênio é de menos 0,44. Quer dizer que não vai acontecer? Não. Por quê? Porque toda vez que eu estou falando de um processo redox, estou falando de um par redox. Ou seja, para alguém reduzir, alguém tem que oxidar, ok? Esse aqui é o potencial que o meu ferro tem de reduzir, ok? Quando que isso vai acontecer? Quando o potencial dele de reduzir for maior do que outra espécie, como por exemplo o lítio. Olha, eu vou pegar aqui o lítio. O lítio mais um elétron virando lítio 0. O potencial padrão dessa reação aqui é de igual a menos 3,04 volts. Olha como o potencial dele é muito menor que o potencial do ferro. Isso significa que, por o potencial do ferro ser maior, ele vai realizar a redução. E o que sobra para o lítio acontecer? O que sobra para ele reagir? Da forma de oxidação. Show de bola? Então é sempre isso, um par redox. Alguém oxida, alguém reduz. Quem vai reduzir? Aquele que tiver o maior potencial de redução. Quem vai oxidar? Aquele que tiver o maior potencial de oxidação. Interessante que você veja que os valores são diametralmente opostos, né? Se um é menos 0,4, o outro vai ser 3,4, né? Então, o que acontece aqui é que o lítio vai fazer a reação de oxidação. Então, o certo seria escrever isso aqui, ó, mais um elétron. Pronto. Esse aqui tem um potencial padrão igual a mais 3,04 volts. Essa reação aqui do meio, ela não vai ocorrer. Aí eu posso escrever um processo global, né? Posso escrever um processo global. Como que seria a reação global entre ferro e lítio? Seria da seguinte maneira. Lítio 0, 2 lítios 0, mais ferro 2 mais, formando lítio mais, né? 2 lítios mais ferro 0. Pô, Gotti, como que você fez isso? Bom, uma coisa que eu tenho que saber é que qualquer reação eletroquímica, o balanço tem que ser de elétrons. Então aqui eu só tenho um elétron, lá eu tenho 2.
Bom, para o ferro receber 2 elétrons, o lítio tem que doar 2 elétrons. Então eu vou multiplicar tudo por 2 aqui. Show de bola? Depois eu cancelo esses elétrons. Agora eu copio o que sobrou, né? Lítio 0, ferro 2+, lítio mais, ferro 0. Show de bola? Essa seria a minha reação redox do par ferro e lítio. Bom, botei aqui para você como que eu analiso a espontaneidade de uma reação. A espontaneidade de uma reação redox é o ΔE, né? A variação de potencial é o potencial de padrão de oxidação, ou melhor, de quem oxida, mais o potencial padrão de quem reduz. Tranquilo? Como que a gente faz isso? Olha só essa reação aqui. Eu tenho a reação entre prata e cobre. Vamos escrever as semi-reações só para a gente entender como que funciona? Olha, eu tenho 2 prata mais recebendo 2 elétrons e virando 2 prata 0. Show de bola? Eu tenho cobre 0 virando cobre 2+, mais 2 elétrons. São essas as minhas semi-reações de oxidação. Eu vou voltar lá na minha tabela e vou ver quais são os valores das minhas reações, né? Se você reparar bem, a prata está reduzindo e o cobre está oxidando. Então, o meu ΔE aqui, vai ser igual o potencial de quem oxida é o cobre, mais o potencial de quem reduz, que no caso é a prata. Tranquilo? Então vamos voltar lá e ver os valores. Prata mais 80 e cobre mais 0,34. Então vamos voltar aqui. Então meu potencial padrão, meu ΔE, vai ser igual potencial de oxidação do cobre. Potencial de oxidação do cobre está aqui do canto, ó, potencial de oxidação do cobre menos 0,34. Então, valor menos 0,34. Mais o valor de redução da prata, que é mais 0,80. É importante você respeitar os sinais, tá? Para você não ter confusão. Isso aqui vai dar pra gente mais 0,46 volts. Essa reação aqui é uma reação espontânea. Por quê? Porque minha variação de potencial aqui, meu ΔE, é um ΔE positivo. Isso significa pra gente que a gente tem uma reação espontânea, ok? Espontânea. Bom, por fim, a gente precisa saber o que é um metal de sacrifício. O metal de sacrifício é um conceito também muito utilizado na indústria, onde eu utilizo um metal, né, por isso metal de sacrifício, no lugar de oxidar outro. Como assim, Gotti? Não entendi. Existem vários processos que replicam isso. Um exemplo máximo é a galvanização. O que é a galvanização? É eu revestir o ferro, que teoricamente iria passar por um processo de oxidação, virando ferro 2+, mais 2 elétrons, com zinco. E o zinco, ele vai se oxidar também, ok? Esse aqui é o processo que aconteceria com ferro. Esse é o processo que vai acontecer com o zinco. Ele se oxida, tranquilo? E aí, se você reparar bem, vamos voltar lá na tabelinha há um segundinho. Se você reparar bem, o zinco possui um potencial de oxidação maior que do ferro. Isso significa que o zinco vai se oxidar no lugar do ferro. Eu acabei de falar isso para você, né? A reação que ocorre no elemento é aquela que ele possui maior potencial. Como o zinco possui maior potencial de oxidação, então o zinco oxida e o ferro reduz. Então, eu evito a oxidação do ferro, né? Eu impeço a oxidação dele, utilizando um metal de sacrifício. E aí minha reação global vai ser corta elétron. Minha reação global seria zinco 0 mais ferro 2+, formando zinco 2+, mais ferro 0. Show de bola? Existem outros processos também, a utilização de metal sacrifício, por exemplo, em cascos de navios, né? Que a gente tem um casco de aço e a gente utiliza magnésio, geralmente, com metal sacrifício. Qual a lógica do metal sacrifício? Sempre um metal que possui maior potencial de oxidação. Show de bola? Bom, galera, primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre eletroquímica é isso. Tem muito mais conceito, com certeza a gente vai voltar com mais aulas.
Mas, cara, não deixa de fazer exercício, qualquer coisa, me procura também para tirar dúvida, ok? Beijão, tchau, tchau.